Olá, boa tarde. Começamos agora mais o Economia em Foco e hoje nós vamos falar sobre a expansão das startups e o impacto para a economia. Nós vamos conversar aqui com o José Muritiba, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups, e o Guilherme Arradi, que é gerente de inovação do Sebrae São Paulo. Eu lembro que você pode acompanhar a Economia em Foco pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e vamos começar falando exatamente dessa expansão. O Brasil tem alguns cases aí de sucesso. José Muritiba, você primeiro, o unicórnios seria o auge de uma startup, né? Quando ela atinge um valor muito mais alto. Perfeito, agradeço aí o convite. Exatamente, o unicórnio ele é considerado uma startup que atinge o valor de mercado de $1 bilhão. Então são startups que já estão num estágio de tração e crescimento muito grande, em um mercado geralmente também com esse potencial de crescimento e que atingem esse valor de mercado. E o Brasil já passou da marca dos 10. Sim, nós vivemos hoje, sem dúvida, o melhor cenário que já tivemos dentro do ecossistema de inovação brasileiro. Esse último ano a gente bateu um recorde, foram 5 startups se tornando unicórnio, ficamos em 4º lugar, empatado com a Alemanha a nível mundial, e isso traz para nós, sem dúvida, um posicionamento muito relevante no ecossistema de inovação de startups a nível global. E nós temos várias áreas, né? Nós temos a área bancária, nós temos a área imobiliária, e eu queria saber do Guilherme, vamos começar pelo básico, quem está nos acompanhando não sabe exatamente o que é startup. Como se define uma startup? A startup normalmente é uma empresa ou um grupo de pessoas que está buscando um modelo de negócio inovador, normalmente que embarca tecnologia. Ele normalmente é escalável, que significa que se você tem 4 pessoas e você quer atingir muitos clientes, não necessariamente você precisa duplicar, triplicar a sua equipe. Então ele ganha uma escala muito grande, mantendo custos baixos. Então, e normalmente ela impacta muitas pessoas, né? É um modelo que as grandes startups chegam a bilhões de pessoas, né? Começa, por exemplo, a gente pegar o Uber como exemplo, o Rappi, que são os mais conhecidos, mas nós temos a Xbank, nós temos vários que surgiram aqui no Brasil, Quinto Andar, na área de imóveis. O Guilherme, como é que o Sebrae lida com isso? O Sebrae tem alguns programas específicos para estimular quem quer atuar na área. Exato. O Sebrae ele trabalha desde quem está na fase das ideias, começando a pensar no seu modelo, querendo buscar um mercado inovador, até quem já está buscando tração e precisa de investimentos. Então, trabalha todo o nível de maturidade de startups, né? E aí os programas de aceleração endereçam esses desafios específicos. Então, para quem está procurando... quem está querendo desenvolver a sua ideia, existem programas de 12 horas, 30 horas, para te ajudar a tirar a ideia do papel e ir para a modelagem do protótipo. E aí, quem está querendo depois buscar os primeiros clientes, o Sebrae tem outros programas. O Startup SP é um programa super importante para quem ainda não está pronto, por exemplo, para uma aceleração. A gente tem no mercado várias aceleradoras, que são aquelas empresas que fazem investimento nas startups, pegam uma participação e aí começam a dar escala, começam a dar maior, fazem a startup acelerar o crescimento, né? Então, os programas do Sebrae, em geral, eles estão para trás desses momentos de aceleração, né? Preparando a ideia e melhorando o modelo de negócios para preparar as startups para aceleração, e para aquelas que ainda estão precisando de mais investimentos ainda, o Sebrae ainda tem outros programas e linhas de financiamento. Agora, José Muritiba, como é que se define a startup lá no início, quando a pessoa tem uma ideia, né? E antes a gente é simplesmente com empreendedorismo. Eu vou montar uma empresa, só que a concepção é diferente desde o início, né? Essa questão, por exemplo, que ele colocou de mão de obra, geralmente não tem a demanda de muita mão de obra, é um pequeno grupo, pouca gente trabalhando numa ideia que pode crescer demais. Sim. No início da jornada de um empreendedorismo voltado para as startups, a gente tem a concentração de profissionais muito específicos, né? Sim, são times reduzidos, isso acompanha a realidade dela no crescimento, porém, bastante específico. Então, a gente conta com mão de obras de desenvolvedores, designers, pessoas com experiência em usabilidade das próprias ferramentas que são desenvolvidas, né? Então, são mão de obras e talentos muito específicos. São small teams em geral, times pequenos mesmo, porém, bastante específico e bastante técnico, né? Agora é uma área que está gerando muito emprego, né? Porque a gente vê que falta mão de obra, tem que ser alguém com experiência em tecnologia, informática, geralmente. É uma mão de obra mais específica, mas que se adequa muito, eu acho, que a uma geração mais nova de profissionais, né?
Exato. Enquanto a gente vê, de um lado, o Brasil enfrentando todo o cenário do desemprego, esse setor, de acordo com a Brascom, que é uma associação importante da área de tecnologia, estima que vão faltar 400 mil profissionais de tecnologia até o ano que vem. Né? E isso impacta decisivamente, inclusive, a quantidade de startups que podem surgir. A gente sabe que quem normalmente se forma no Brasil, ou quem está nas áreas de tecnologia, em geral, culturalmente, o brasileiro procura um emprego em grandes empresas, né? Ou busca estar empregado, e não necessariamente a via do empreendedorismo. Está mudando, mas ainda é uma realidade. E a falta desse profissional, então, impacta as grandes empresas, ou as empresas que estão crescendo, como também o surgimento de novas startups. Então, esse é um ponto bastante importante, desafiador do nosso ecossistema. Eu acho que fica, inclusive, uma dica aí para quem está procurando emprego. A qualificação pode começar exatamente focada nas startups, nessa demanda que tem por mão de obra, né? Então, as pessoas, muitas vezes, curso técnico. E é engraçado, na minha cabeça, sempre quando tem startup, eu lembro assim, do início da Microsoft, de Apple, né? A gente tem assim, um jovem em Facebook, não é claro, que resolve, de repente, criar uma coisa diferente, ver uma necessidade, ver uma abertura, que pode não necessariamente ser uma empresa, mas é um canal, né? Sim, sem dúvida. Esses modelos de negócio têm sido cada vez mais atrativos, não só para os jovens, como novas oportunidades, mas também a gente tem visto um movimento muito grande de migração de pessoas com larga experiência de mercados tradicionais, voltados a renovar a carreira em ambientes de tecnologia e startups, a fim de contribuir com essa experiência, essa bagagem que já tem de mercado, porém também se renovando com toda essa novidade que vem acompanhando as realidades das startups. Tem uma força muito grande na área financeira, né? As Sim. startups também. Sem dúvida, né? Em vários aspectos. Ele é um modelo de negócio de alto risco e de crescimento muito rápido, logo exige capital investido de uma maneira não tradicional, como a gente conhece em outros mercados. Então, sim, essa realidade financeira ela é bastante atrativa. Agora, Guilherme, começa com um tom de informalidade, né? Geralmente. Bastante, bastante interessante, por isso que eu falei no começo que a definição de startup é um grupo de pessoas, porque justamente começa com um grupo de pessoas buscando resolver um problema, e conforme a gente vai descobrindo que aquele problema existe, que aquela solução para aquele problema de fato pode ser comercializada, aí a gente vai caminhando para a formalização. Então, tem realmente uma jornada que o empreendedor ultrapassa aí ao longo do tempo. E como é que fica a questão de acesso a recursos, a empréstimos, já que ele está com esse lado aí da informalidade? A formalização é sempre importante para você conseguir investimento, principalmente das instituições mais tradicionais. Mas quando a gente olha para esse mundo da inovação, onde estão as startups, existe toda uma cultura diferenciada, e aí existem investimentos. Normalmente os empreendedores começam com investimentos da família ou de amigos. Depois, quando ele caminha nesse processo de validação do produto, entram os investimentos anjos, as aceleradoras, e depois, mais para frente, grandes investimentos de grandes corporações ou fundos, né? Então, para cada momento da sua jornada, você vai poder ter oportunidades. E o que é interessante é que, do mesmo jeito que a gente está falando da quantidade de unicórnios que surgiram, a gente ainda tem muitos desafios no nosso país que vão permitir o surgimento de novos empreendimentos, novos unicórnios. Então, existem muitas oportunidades e muitos investidores buscando bons negócios. E José Muritiba, ele citou os investidores anjos, que é uma novidade que ganhou força junto com as startups também, né? Sim, é bem legal. É interessante frisar que cada vez mais esses períodos de informalidade dos empreendedores e das startups têm sido mais reduzido, a fim de que essa maturidade seja alcançada e que sim, possa se formalizar a ponto de conseguir dar próximos passos, né? Sobre investimento anjo, é um assunto bem interessante e tem se tornado cada vez mais pauta no mercado nacional e cada vez mais profissionalizado. A gente tem a cultura sempre do investimento anjo partindo desses grupos mais próximos, né? Pessoas, amigas, familiares, mas tem surgido também grupos de investidores, empresas focadas em investir nas startups em estágio inicial. Assim como a gente já tem a nível global uma maturidade muito grande para grupos de investimentos em startups muito mais maduras, esse movimento no estágio inicial tem tido maior relevância, e isso contribui muito positivamente para o ecossistema, porque nessas fases iniciais, onde acabou de se passar desse estágio mais informal, é onde muitos dos problemas
apontam e não facilitam para que os empreendedores consigam buscar recursos de outras formas. E sim desses grupos mais experientes que vêm com um capital inteligente e não só a realidade financeira, a fim de assessorá-los e dar continuidade nesses negócios. E como é que chega a conversa? Como é que um identifica o outro? Que o investidor anjo identifica as boas oportunidades e quem tem uma startup no início consegue essa ajuda? Certo. O investimento anjo, assim como nas demais jornadas de investimento dentro de uma startup, porém no estágio inicial, ele é de altíssimo risco, né? Talvez do capital mais arriscado que se tem hoje no mundo. Então, o que a gente costuma indicar, né, e mentorar para os nossos associados, principalmente de startups que nos procuram a fim desse tipo de informação, é de que inicie o quanto antes os relacionamentos. Então, busque identificar investidores, busque identificar investidor que tem sinergia com o seu negócio, não apenas o capital e o cheque, sim buscar aquele investidor que pode abrir novas portas de mercado, que pode ter entendimento maior sobre essa dor que o empreendedor busca resolver, e esse relacionamento, quanto antes iniciar, mais confiança os investidores têm de poder aportar efetivamente seu dinheiro na startup. E a associação dá alguma assistência nesse sentido, de orientação para quem está aí? Quantos filiados agora na associação? Legal. Hoje nós temos a maior base de informação de startups do Brasil, são aproximadamente 13 mil startups cadastradas, um pouco mais de 2.500 associadas, então dessas startups a gente tem um relacionamento muito mais próximo e nós atuamos em diversas frentes, né? Então, desde promoção, acesso ao mercado, acesso a produto, representatividade, conexão, network, informação, e uma delas também é conexão com investidores e fundos de investimento. Para isso a gente tem algumas realidades onde a gente promove efetivamente encontro, lógico, sempre baseado a fim de informar essas startups e nivelarem ela a um ponto de conseguir promover um diálogo com os investidores, e aí a gente promove encontros pessoais, físicos, em alguns momentos não necessariamente pessoais, mas sim encontros com fundos de investimento e grupos de investidores. Agora, Guilherme, o apoio do Sebrae, ele chega à parte financeira também? Chega também. A gente faz desde a conexão com investidores. Um programa nosso chamado Capital Empreendedor no ano passado reuniu mais de 80 investidores por um grupo de startups que estava querendo fazer essa aproximação. E a gente também tem linhas de financiamento. Então, já nesse primeiro ano aqui, a gente lançou uma linha de 50 milhões em parceria com a Desenvolve São Paulo. Isso focando o universo tradicional. E a gente está prevendo para o lançamento ainda para esse ano de uma outra linha mais focada para startups, né? E é interessante dizer também que como o Sebrae tem atuação nacional, eventualmente você pode ter realidades diferentes de um estado para o outro, né? Então é interessante, se você está em um outro estado, que você também identifique essas diferenças. Agora eu queria saber de vocês orientações para sobreviver e crescer nesse mercado, né? Porque às vezes a pessoa pode começar com uma boa ideia, mas não tem ideia de gerenciamento. Aliás, isso acontece em qualquer área de empreendedorismo, mas startup é uma novidade, né? Que não basta você ter vontade de uma boa ideia, você tem que saber executar isso também. Eu quero saber dos dois. Você citou bem, né? O principal ponto relacionado ao sucesso e ao mérito de uma startup, do empreendedor, é a execução. Então, desde o dia 1, o que a gente tem como uma realidade e base com referências em startups que têm sucesso, focar no problema, entender o seu cliente, entender de verdade a dor dele, conseguir entender o que ele busca, por que essa solução faz sentido para esse nicho e esse mercado que você está buscando solucionar um problema, e acompanhar sempre, ter essa ciência de que ele é o seu cliente do dia 1 até a próxima realidade onde ele fizer parte desse mercado, e estar sempre em contato, entendendo se isso está satisfatório, se o que você vem fazendo está assertivo e o quão grande é esse mercado, faz e ajuda sim os empreendedores a terem sucesso. Guilherme? Eu acho que colocar o cliente no centro é realmente a fórmula do sucesso dessas empresas, né? Para quem está no começo da jornada, é sempre muito difícil de você encontrar um parceiro para o seu negócio. Então, a gente vê muito quem está na fase das ideias normalmente você é muito técnico e não tem alguém de negócios na sua equipe, ou você é alguém de negócios e não tem aquele cara de tecnologia na sua equipe. A formação de equipe é um primeiro desafio, e para quem está buscando investimentos, o investidor olha se a equipe tem perfis complementares, isso é fundamental. E aí entra um
pouco do comportamento do empreendedor, e às vezes não é a habilidade técnica que fala tudo, mas as habilidades socioemocionais. Como você tem uma solução inovadora e que vai para o mercado, e que provavelmente o mercado vai criticar essa solução, você tem que ter um poder de transformar um problema em solução muito rápido. Então, escutar a crítica e devolver uma solução é muito importante. E tem muito empreendedor que foca na solução, porque essa é minha solução, e deixa de lado, não escuta as críticas e não transforma isso em mercado, né, em venda. Agora, por serem ideias muito inovadoras, muitas vezes esbarram em questão legal. Né? A gente viu, por exemplo, citando até, acho que classifica uma startup também, do aluguel de patinetes em São Paulo. E de repente começam a vir todas as restrições. E é curioso também, quando uma dá certo, alguém copia a ideia. E às vezes já pulou aquela etapa de teste, e aí você vai ter uma concorrência muito forte quando você está começando a dar certo. É essa mesma realidade, né? Sim. Um ponto interessante que vale a pena ressaltar também é que muitas vezes pode parecer medo, que nem você citou, copia a ideia, mas como você bem citou também anteriormente, o que faz a diferença no sucesso é a execução. Então, por melhor que seja a sua ideia, por mais pessoas intencionadas que tenham a replicá-la, a diferença vai estar na execução. E quando é um mercado disruptivo e precisa tratar de startup, normalmente são mercados grandes e com alto potencial de crescimento. Então tem espaço para mais players. Cabe todo mundo. Tem espaço para mais players. Sempre tem esse poder de concorrência, até no varejo, quando você pega, mas de startup depende de lançamento, depende de divulgação, tem uma série de estratégias para chegar mais no público. Mas é super importante esse ponto, porque a sua abertura para escutar, para ouvir, para dever, para colaborar com o ecossistema, isso é mais importante do que o seu medo em relação à cópia. Porque se você está aberto para escutar e a desenvolver você vai realmente conseguir crescer mais rápido do que se você se prender, se você se fechar no seu mundo, se você buscar as barreiras. Tem investidor que, por exemplo, nem aceita que você faça os NDAs, né, aqueles contratos de que você não pode passar informação e tal. Então, se você obriga o investidor a assinar isso antes, ele fala assim, nem fala comigo. Então, é super importante que quem está nesse mercado entenda que colaborar é mais importante do que ter medo em compartilhar a informação. Porque sempre tem esse medo, né? Um fica concorrendo com o outro, não quero que ninguém tenha a mesma ideia, e aí a coisa pode acabar escapando mesmo do controle. Mas, gerencialmente, há um outro problema também, quando começa a haver a pressão do ponto de vista legal. Como tem informalidade até em questão de mão de obra, esse é um grande problema que as startups enfrentam, porque está a questão do Uber, por exemplo. Em todo o mundo há essa preocupação. E aqui, com relação à informalidade da contratação. E aqui no Brasil, a gente percebe, por exemplo, a equipe econômica muito preocupada com o fato de correr meio à margem da tributação. Né? Porque não tem, é uma nova economia né, que não segue os parâmetros habituais, está fora do esquema. E isso pode afetar o resultado mais à frente, não pode? Sim. Eu acho interessante esse ponto, porque a gente está vivendo um momento em que a tecnologia e os indivíduos estão mudando muito mais rápido do que as organizações e do que as leis. Então, existe uma preocupação muito grande do governo em tentar, em algum momento, regulamentar, identificar esses modelos novos e aí, assim, tentar adequar a economia com a questão de impostos e até as questões trabalhistas que têm sido um impacto bastante importante, né, dentro desse mundo novo, de trabalho novo. O trabalho vai mudar realmente muito nos próximos anos e a gente tem que, uma grande preocupação de quem está no governo é avançar mais rápido, né, porque o governo precisa realmente estar adequado a esse universo. Mas é uma preocupação, mas para quem está empreendendo, eu acho que aquela vontade de fazer diferença, de querer fazer a mudança no mercado, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E buscar alternativas para o que já existe, e muitas vezes isso significa você estar ali na margem daquilo que é legal, isso o que é o perfil desse empreendedor que está sempre correndo risco. Né? Mas quando ela cresce muito, por exemplo, pega o unicórnio que já dá mais de 1 bilhão, ela não tem condição de arcar com encargos trabalhistas, por exemplo? Sim, sem dúvida. Na prática, sim, quando a gente fala sobre tecnologia e startups, são em geral, tendem a ser tecnologias e modelos de negócio disruptivos. Então, é como bem o Guilherme citou, não necessariamente a capacidade de desenvolvimento e o entendimento de mercado e de oportunidade vão estar atreladas à capacidade do poder público de regulamentar tudo isso.
Na minha opinião, o que tem que balizar isso tudo é a ética, sem dúvida. Então, ter essa ciência de que os determinados mercados que podem ter essa aplicação e que podem avançar e que não vão sofrer impactos, tem que ter um reflexo sobre o que isso pode prejudicar o seu próprio negócio. Então, em geral, o empreendedor tem que seguir essa ética de maneira clara e entender de que maneira ele pode avançar. Mas sim, o que falta na prática hoje, principalmente nessa nossa realidade brasileira, é a capacidade de progredir e de avançar nesses métodos de legislação e de fiscalização de tudo que as startups estão disruptando, né? E a gente vê essa preocupação até nas discussões de reforma tributária, né? Que uma das ideias de se ter uma tributação sobre transação financeira é por isso, porque em algum momento cai lá quando você utiliza, você vai usar o cartão de crédito, vai ser um depósito, vai ter um pagamento, e aí você coloca essa taxação. Seria o caminho? Olha, essa é uma discussão que acho que tem que ser feita com todo o ecossistema. O que eu acho que é importante é a gente olhar que isso já aconteceu outras vezes no passado. Quando a gente olha, por exemplo, para a Revolução Industrial, que a gente estava mudando toda a nossa forma de produzir, né? A gente está passando por um momento parecido agora, né? Talvez em que a velocidade das transformações sejam ainda mais rápidas, né, do que foi no passado. Então, nesse momento, acho que as soluções não são simples e elas precisam mesmo de muita colaboração. O que eu acho que não deveria ser feito é uma ou duas cabeças dentro de um governo decidir isso sozinho. Isso tem que ser feito em conjunto com o ecossistema e com os empreendedores, né? E parte do trabalho do Sebrae, inclusive, é levar essa voz dos empreendedores. O Sebrae tem uma atuação muito grande em políticas públicas. Se você olhar desde do Super Simples, do Simples, do marco da inovação e até agora o marco das startups, o Sebrae, junto com a AB, inclusive, a AB Startups, tem uma articulação muito forte junto ao poder público para tentar levar essa voz empreendedora e transformar isso em leis que são adequadas ao ambiente de negócios. Porque a gente tem algumas coisas que chegam na justiça mesmo, né? A questão trabalhista chega na justiça com muita frequência, e em relação à reforma tributária, a gente vê que vários setores, não apenas relacionados a startups, têm preocupação quanto aos efeitos. Por exemplo, a proposta que está em discussão na Câmara, se vai aumentar a taxação sobre o setor de serviços, sobre comércio, serviços, pega muito das startups, né? Então, é uma discussão muito maior que pode até direcionar a lucratividade do setor, né? E que, eventualmente, pode impedir o surgimento de novos negócios. Então, realmente tem que ter um cuidado, né? Aí que tem que morar essa diferença, né? Na minha opinião, cabe muito mais ao governo acompanhar e ter capacidade de se adaptar e de entender os modelos de negócio que ele precisa regular e legislar sobre, do que criar artifícios que possam impedir e não estimular o empreendedorismo. Eu acho que um aspecto interessante e importante é que quando a gente olha para o ambiente de negócios do Brasil, para questões de regulação mesmo, a gente já tem um ambiente bastante agressivo, né, para você abrir uma empresa, para você fechar uma empresa, ou mesmo com relação às cargas tributárias. Então, o que é importante é que a gente facilite o empreendedorismo e, obviamente, que a gente olhe para o futuro e vão surgir muitos negócios diferentes. Claro, a gente também, como país, tem que ter uma tributação adequada para também ajudar a gente a superar os nossos próprios desafios, né? Um desses desafios, inclusive, está ligado ao talento. Quando a gente fala que está faltando mão de obra para as startups e no universo de tecnologia, quando a gente também olha para esse universo de tecnologia, a gente tem poucos negros, poucas mulheres atuando nesse mercado, e quando a gente olha para um futuro mais tecnológico, pode ser que a gente tenha um distanciamento ainda maior das populações mais carentes em relação a esses mercados. Então, é importante que a gente também dê oportunidade para todo mundo num mundo mais tecnológico, né? É uma preocupação, inclusive, governamental, por exemplo, quando você pega no âmbito dos estados e estimular esses nichos, assim, inclusive para levar para as periferias das cidades de São Paulo. Você falou do Desenvolve São Paulo, eu sei que eles têm esse tipo de preocupação de dar oportunidade para quem tem uma ideia que normalmente não tem tanto espaço no mercado, né? Exato. A Prefeitura de São Paulo, em específico, tem um programa chamado VaiTech, que é um programa que acontece nas periferias, que é um programa para startups das periferias. Existem muitas iniciativas incríveis acontecendo nas periferias, justamente pela quantidade de problemas, os empreendedores cada vez mais empoderados, e o Sebrae, inclusive, tem entendido que este é um lugar de atuação do Sebrae, de levar mais oportunidades para essas pessoas, de criarem mais empreendimentos inovadores, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo lá, muitos empreendedores inovadores, e a gente quer cada vez mais estar junto deles. O VaiTech da Prefeitura é um programa que, inclusive, traduz um pouco dessa linguagem startupeira
financeira, que muitas vezes tem termos em inglês e tal, para quem de repente nem não conhece os termos, né? Não sabe o que é investimento anjo, não sabe o que é bootstrapping, todos esses MVP, todos esses termos que a gente utiliza. Exatamente. Tem o vocabulário próprio. Agora, em princípio, como é que é o registro de uma startup? Ela entra como simples? Como é que é a base, assim, como ela começa a ter uma atividade regular? Tá, ela segue uma legislação tributária como a de todo o mercado. O que vai classificar ela é o estágio que ela está ali, em nível de faturamento. Eu estou falando no comecinho, quando vira unicórnio, aí é outra coisa. Sim, MEI é uma saída, né? Simples, o simples é quem enquadra boa parte dessa realidade no estágio inicial. Mas vale entender que a partir do momento que ela está formalizada, ela entra no enquadramento de um negócio como todos os outros tradicionais. Agora, a gente tem aí na fila várias empresas para virarem unicórnios, né? Aqui no Brasil. De maneira especulativa, sim, né? O que nos faz entender muito isso são alguns pontos, como a maturidade do empreendedor e do ecossistema nacional, o momento que a gente vive. Hoje o Brasil se tornou algo... o capital ele está um pouco mais acessível e nós temos um movimento onde é comprovado pelo que aconteceu agora em 2019, que é a de entrada de capital estrangeiro muito efetivo em alto potencial para investimento em startups. Então, alguns grandes fundos do mundo, estão olhando para o Brasil com bons olhos e aportando e investindo nessas startups. Então, isso traz um cenário onde nos deixa ainda mais otimista a fim de entender que sim, esse ano pode ser um ano que se repita a história como foi o ano passado ou até evoluímos a nível de ter novos unicórnios. Né? Esse suporte financeiro é uma das coisas fundamentais, né? Quando você tem a ideia e quer levar adiante e crescer no mercado. Né? É fundamental. E assim, a gente até, olhando assim para basicamente dois tipos de negócios, os que fazem de vendas para empresas e o de vendas para o consumidor final, B2C ou B2B, em geral, os investidores brasileiros eles preferem os negócios tipo B2B, por conta justamente do investimento ainda não ser tão alto, então ainda tem esse ponto que acho que é importante para o empreendedor reconhecer. E o investidor está cada vez mais com apetite para, inclusive, sair só do mundo digital. Em geral, os investimentos no Brasil focavam muitos negócios tradicionalmente digitais. Agora, justamente por conta justamente da revolução da indústria e tudo mais, a indústria 4.0, o hard tech ou deep tech, que são esses setores que têm tecnologia mais intensiva, tem sido o foco dos investimentos principais. Se você olhar em termos globais, a maior parte do crescimento, 50% das novas startups estão surgindo nesses setores que têm mais hardware e não só o que estão só envolvendo digital. Então aí entra, por exemplo, a inteligência artificial, entra, por exemplo, setores ligados à saúde, entra robótica, manufatura avançada, blockchain. Todos esses setores têm um crescimento acima dos tradicionalmente digitais. Né? E nós temos ainda as fintechs, que são até uma aposta para se ter mais concorrência no mercado bancário aqui no Brasil e algumas estão avançando bastante. Sim, bastante. Ele é um mercado que, em geral, já atua com muito capital, né? E sim, o mercado brasileiro, principalmente por se tratar de um mercado onde tradicionalmente os grandes bancos atuam de maneira muito expressiva, traz um volume de oportunidade gigante, né? É um mercado muito capitalizado, muito expressivo no Brasil e que traz boas oportunidades. Só um contraponto, eu concordo com você sobre quando o Brasil ele um queridinho do B2B, né, de maneira prática, mas ano passado as 90% das startups que se tornaram unicórnio foram B2C. E principalmente em função de sermos um país de tamanho continental, com mais de 200 milhões de habitantes, né? E isso faz com que essas empresas que atuam diretamente com o consumidor tenham um potencial de escala bastante expressivo. Para o nosso ouvinte internauta até poder identificar, quais são as principais que avançaram no ano passado? Tá. Em que áreas que elas atuam? Porque a gente vê muitos nomes e muitas vezes você nem sabe que pode ser uma solução para um problema que você tem. Isso acontece muito com as empresas, né? Certo. É bastante diverso. Então, no início do ano, nós tivemos a Log, que ela é dedicada à logística. Tivemos o Quinto Andar, que aí atua no setor imobiliário, com locação e venda de imóveis. É a novidade que não precisa ter fiador, né? Só para citar. Exato. O Quinto Andar. Tivemos a Wildlife, que é uma empresa de games. Tivemos eBanks, que é uma fintech, uma plataforma onde viabiliza o meio de pagamento para algumas grandes empresas multinacional e hoje ela está expandindo para fora do país. E mais recentemente, início desse ano, tivemos a Loft, que também atua no mercado imobiliário.
Agora, do Sebrae, assim, no âmbito das empresas de modo geral, como é que as empresas mais tradicionais conseguem identificar as startups que podem ajudar em determinadas dificuldades que elas têm? Porque muitas vezes também não tem esse contato, né, do empresário saber onde é que eu identifico alguma ferramenta que vai me ajudar. Esse é um excelente ponto. A gente fez uma pesquisa que as pequenas empresas que mais crescem investem muito em tecnologia. Então, a gente está com um programa agora de aproximação das startups com as pequenas empresas. Muitas delas têm vários problemas do dia a dia que elas não sabem como resolver e não sabem que existem tecnologias que já podem resolver. Então, essa aproximação entre o mundo das startups e das empresas tradicionais pode provocar, inclusive, um grande avanço em termos de produtividade para as pequenas empresas, né? 98% das empresas no Brasil são pequenas empresas. Elas são as que mais empregam. Então, conectar esses dois mundos, o mundo das startups com o mundo das empresas tradicionais, isso é fundamental. E a gente está lançando um programa agora, ele deve entrar a partir de abril, e ao longo do ano a gente vai fazer isso várias vezes, que tem a ver com essa aproximação dessas empresas. Então, basicamente, para quem é pequena empresa, procurar o Sebrae, automaticamente vai entrar nesse radar e a gente vai lançando os programas. Então, por exemplo, a gente vai fazer para padarias, para restaurantes, para a indústria, vários programas segmentados conectando as soluções de startups com as demandas dos setores. Porque às vezes pode até dinamizar o setor sem necessidade de aumentar muito custo, porque você fala em investir em tecnologia, o empresário, o pequeno empresário, que já está com dificuldade, ele fala, olha, é muito complicado, e às vezes não é, né? É uma solução meio simples. A tecnologia está cada vez mais acessível. E muitas vezes ela impacta muito, inclusive, nas questões financeiras, né? Em geral, elas reduzem muito os custos da pequena empresa e aumentam muito a produtividade. Então, é interessante, e justamente esse é um ponto que a gente vai colocar no nosso programa, de como fazer essa análise do investimento que você vai fazer, né? Em relação à aquisição de tecnologia e o impacto que ela vai ter em termos de produtividade depois para você. A gente tem muito comércio e serviços que estão saindo daquela coisa de instalação física, do atendimento direto e indo por aplicativos. É um caminho também das startups, né? Sim. Vale a pena a gente olhar também 360, né, no nível do empreendimento. Quando a gente fala de inovação e tecnologia, ela é transversal. Então, ela atravessa todos os setores de uma empresa, qualquer tipo de mercado. Então, você tem tecnologia para otimizar desde do dia 1 do seu colaborador, no que diz respeito à contratação, à gestão dele, até embarcar a tecnologia e inovação no seu produto, serviço, lá no ponto final, a ponto de poder otimizar essa entrega para o cliente. Então, ela é transversal e ela atinge todos os seus ambientes, né? Cabe muito ao empreendedor desses negócios que busca inovar ter essa clareza e se infiltrar no negócio. Ela é uma realidade que a gente já não tem mais como fugir, né? Quem não se adapta e quem não consegue avançar e poder usufruir disso que está acontecendo no mundo, vai ficar para trás. Guilherme, muita coisa fica no meio do caminho também, né? Em termos de startups, dessas ideias que não prosseguem. Muitas falham, e mesmo para quem faz investimentos, né, dizem que ali de 10 que você seleciona, assim, 6 falham muito. Algumas andam de lado e uma ou duas que valem muito a pena e recuperam todo o investimento que você fez no seu portfólio de 10. Então, existem muitas startups que falham e a principal falha é aquilo que a gente estava falando lá no começo, de você não colocar o cliente no centro, porque quando você trabalha com inovação e tecnologia, você tem que estar atento para todas as movimentações do mercado e atender bem a necessidade do cliente. Às vezes você começa de um jeito e escutando o cliente você encontra outros caminhos de resolver o problema dele, né? Que pode não estar funcionando da maneira adequada, né? Sim, sem dúvida é um mercado de muito risco, como a gente já citou, e é um mercado de inovação. E uma base do que é teoria de inovação é errar, né? Então, sim, as startups tendem muito a falhar, tendem muito a errar, e o volume de startups que não conseguem dar os próximos passos e que efetivamente morrem e entram em falência é muito superior às que dão certo. Por isso, um ponto que é legal falar sobre quando a gente entende de investimento é que investidor, sim, se interessa por negócio, se interessa pelo produto, mas, em geral, investidores olham as pessoas que estão por trás disso. Entendem a experiência que eles têm, a capacidade de entrega, seu histórico. É muito recorrente você ver empreendedores que já criaram uma, duas, ter uma imensa facilidade de recrutar capital. Porque eles já se provou para o mercado, ele já tem capacidade de execução comprovada. Então, o que é mais interessante nessa análise de startups que morrem é como os empreendedores se comportam após isso.
Porque você, de início, você não tem experiência, né? Você vai, lança a ideia e depois você tem que buscar suporte financeiro, expansão, é esse o caminho. Não pode ter medo de errar, tem que realmente errar muitas vezes, mas o mais importante é aprender com os erros. Né? Então, aliás, uma das coisas que diferencia... Agora, empreendedor não tem muito medo, né? Não tem. A pessoa que tem vocação, ele vai e se quebra, volta de novo. É meio normal, não é? É um ser diferenciado. Né? Porque você pega uma pessoa que sempre trabalhou, registrada, como empregado mesmo, é difícil se lançar. Tem agora quase a obrigatoriedade, num caso de a pessoa não conseguir espaço no mercado de trabalho, né? Acho que impulsiona muito esse segmento também. Mas aí que também entra pessoas que não têm muita condição. Sim, as estatísticas mostram que não é o melhor cenário, né? Empreender por necessidade, sim por opção, por competência, por capacidade, por ter encontrado um problema com potencial de solução, ter encontrado um nicho de mercado ou um mercado com grande potencial de aplicação dessa solução. Esses são caminhos, em geral, mais assertivos. Mas né? acontece, né? Nós tivemos um grande número de startups relacionadas ao desemprego, assim que o número de pequenas empresas, né? O tal do empreendedor individual, trabalhador por conta própria, que entra lá nos dados do trabalho, é isso. A gente tem que olhar com atenção para isso, né? Porque justamente acontece de você estar desempregado e aí buscar o empreendedorismo como solução, né? Para você ter alguma renda. Mas é também importante mostrar que as empresas que mais geram empregos nos Estados Unidos, embora exista o cenário de desemprego exista, as empresas de tecnologia têm criado mais empregos do que destruído, né? E existe o que é importante, a gente não ir contra a onda, a gente surfar nessa onda, né? 60% dos empregos tradicionais no Brasil, eles devem desaparecer nos próximos anos. Então, é importante dizer que 60% dos empregos tradicionais no Brasil vão ser substituídos por algum tipo de automação ou por algum outro tipo de emprego, né, mais ligado à tecnologia. E aí, mais importante do que você ir contra a onda é você surfar na onda e ter oportunidades para todos os públicos, de todos os tipos de classes sociais, acessarem essas oportunidades que vão existir no futuro. Perfeito, nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação do José Muritiba, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Muito obrigada. E também o Guilherme Arradi, que é gerente de inovação do Sebrae São Paulo. Muito obrigada, Guilherme. Eu lembro que o nosso programa na íntegra fica disponível no YouTube e também no Facebook da Jovem Pan News. Uma ótima tarde.